Bom, pessoal, boa noite a todos. Antes de iniciar, eu queria dizer a vocês da minha alegria em participar desta reunião, com um grupo tão coeso, tão unido, tão harmonioso como é o grupo desse Amor em Gotas. Eu já vinha trabalhando na casa, na exposição do Evangelho, desde dezembro de 2014. Era uma vez por mês, às quartas-feiras, né? Mas com a pandemia, paramos com a apresentação presencial e eu recomecei a convite da Joara, da Fabi, agora em dezembro, que foi a primeira vez. E deu tudo errado aquele dia, porque não consegui entrar, foi entrar às 9 horas só, mas hoje, graças a Deus, parece que está tudo em ordem, né? Então, vamos fazer a nossa prece de abertura. Eu peço a todos para fecharmos nossos olhos materiais e, assim, com muita serenidade, com muita calma, nós vamos abrindo os olhos da alma e vamos unindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, buscando a figura do nosso Pai Criador. Vamos dizendo: Senhor, Criador da vida, Pai de amor e bondade, de justiça, de luz, misericórdia e sabedoria. Aqui estamos, Pai, um punhado de criaturas que cremos em vós. E rogamos da tua bondade, do teu amor por essa humanidade da Terra e por nós que aqui estamos conectados através desta moderna tecnologia, embora afastados fisicamente, estamos todos unidos no mesmo propósito do aprendizado dos ensinamentos de Jesus. E por isso rogamos a tua proteção, o teu amparo. Pedimos, através do nosso Mestre Jesus, a proteção dos seus mensageiros e dos nossos protetores espirituais para nos acompanharem, nos ampararem neste momento. E assim, agradecido, Senhor, por tudo que recebemos das tuas mãos bondosas, pedimos tua permissão para iniciarmos a reunião desta noite. Que assim seja, e graças a Deus. Pessoal, o tema que eu escolhi para abordar na noite de hoje é um tema que eu fiquei muito tempo discutindo comigo mesmo para aceitar os ensinamentos do Cristo abordados desse tema. E fala aqui do capítulo 17, Sede Perfeitos. E é bem o comecinho aqui. Eu vou ler a vocês para nós podermos expor o tema. Caracteres da perfeição. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. A primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei um pouco confuso, para não dizer bastante confuso. Porque Jesus fala, olha o que ele diz aqui, amai os vossos inimigos. Como que eu posso amar um inimigo? Depois ele fala, fazei o bem àqueles que vos têm ódio. Se uma pessoa me odeia, eu vou fazer o bem para essa pessoa. Orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Eu já passei por perseguição num trabalho que eu participava, num emprego. Depois de não aguentar mais, eu arrumei outro emprego e fui embora, porque eu não aguentei mais a perseguição. Mas nunca orei por aquele perseguidor.
Agora, calúnia, gente, a gente aprende na doutrina espírita que a maledicência é um erro gravíssimo falar mal dos outros, não é? Mas dizem que a fofoca é tão gostosa de fazer, né? Falar mal dos outros. Mas é um erro muito grave falar mal dos outros. Diz que é um dos nossos defeitos grandes. Agora, quando esse mal é verdadeiro, já é errado falar mal de alguém. Agora, se é mentira, isso chama-se calúnia. Aí a coisa fica muito mais grave. Você falar mal de alguém é uma mentira, você está caluniando, é a tal da fake news dos nossos dias de hoje, né? Então, como é que você pode, como é que ele diz aqui, orar pelos que vos perseguem e caluniam? Então, tudo isso na minha cabeça ficou muito confuso. E eu lia tantas vezes, mas com o tempo de doutrina, eu fui aprendendo a lei de evolução, a lei de causa e efeito, ação e reação, as nossas vidas passadas, e fui entendendo melhor o que é que o Cristo quer dizer nessa passagem, né? Agora, o título que nós temos aqui é Sede Perfeitos. Eu tenho certeza, é pena que aqui a gente não pode ficar perguntando para vocês, né? Mas quem quiser pode botar a mãozinha aí na tela. A grande maioria das pessoas tem mania de perfeccionismo. Se eu perguntasse a vocês, aí talvez todos levantassem a mão para dizer que gostam de fazer as coisas com perfeição. Faz, não está contente, faz de novo até achar que está perfeito. Isso uma característica quase da maioria das pessoas. Um outro aspecto fundamental para a gente entender esse tema é que Jesus é considerado o maior educador que a Terra conheceu em todos os tempos. Foi o melhor professor que passou por todos esses séculos e séculos pela vida aqui na Terra. Porque Jesus, ele ensinava com as palavras e depois ele exemplificava com as ações. Então, era um professor perfeito, porque ele dava a aula prática e a aula teórica. E nunca vocês ouviram Jesus falar alguma coisa apenas para ouvir o som da própria voz. Sempre tudo que ele falava, todas as palavras, todas as frases, tinham um endereço certo, um objetivo. Diferentemente daqueles que nós chamamos hoje de influenciadores das pessoas, né? As pessoas públicas, inclusive, principalmente os políticos, que falam, muitas dessas pessoas, influenciadores, eles falam tantas asneiras que provocam medo, provocam pavor, provocam insegurança. Alguns políticos falam algumas coisas que provocam a bolsa de valores sobe e desce. No dia seguinte, eles percebem o desastre que eles provocaram e desmentem tudo. Mas se vocês pegarem tudo o que o Cristo disse, não tem uma palavra que ele teve que desdizer, que ele teve que falar o contrário, porque sempre ele foi objetivo e sempre falou as coisas certas. Agora, essas coisas que ele nos fala aqui, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Será que nós podemos evitar o revide contra essas pessoas que nos odeiam, que são os nossos inimigos, que nos caluniam, etc.? É isso que eu vou tentar abordar. E eu pesquisei muito sobre esse tema e achei um livro muito interessante do espírito Pedro Camargo, Vinícius, é o apelido do espírito. E o livro chama-se Em Torno do Mestre. Ele faz uma exposição muito interessante. Mas se vocês observarem, o tempo do verbo que Jesus emprega aqui, ele fala sede perfeitos. Ele está usando o imperativo. O imperativo normalmente tem a segunda pessoa do singular e do plural. Se tu, sede vós. Então, sede perfeitos, Jesus está usando o imperativo. Ele está dando uma ordem, uma determinação. E ele não pergunta se nós podemos ou não podemos, se nós queremos ou não queremos ser perfeitos, se nós achamos viável ou não achamos viável. Ele simplesmente ordena, ele determina. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Agora,
pergunto a vocês, será que quando Jesus falou essas coisas de perfeição, ele estava de brincadeira com a humanidade? E a brincadeira foi tão longe que hoje existem milhões de livros, revistas, publicações, jornais, em mais de 7.000 línguas, sobre a sua vida e sobre os seus ensinamentos. Mas será que alguns desses ensinamentos ele teria se enganado em algum deles? Ou será que algum deles não são verdadeiros? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Não julgueis para não ser julgados. Não saiba a mão esquerda o que faz a direita. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Será que o Cristo desconhecia as nossas fraquezas? Jesus, que é nosso mestre, nosso guia, protetor de ignorantes pecadores, e que deu sinais inequívocos de conhecer as nossas mais íntimas particularidades, não podia se enganar quando ele enunciou estas sentenças, dando-lhe o destaque com que ele costumava assinalar os seus ensinamentos mais transcendentais. Jesus, que é a luz do mundo, e que disse com a força de uma convicção e de um caráter: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não pode errar. A sua palavra não tropeça. As suas ideias não têm lacunas. No entanto, se eu perguntar a cada um de vocês, será que nós podemos alcançar a perfeição? Contudo, ele disse, ele determinou, ele mandou: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Um pouquinho de água, gente. Vamos recorrer agora ao Velho Testamento, o primeiro livro de Moisés, da Gênesis. E lá está escrito com todas as letras: nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, cada um de nós somos espíritos criados por Deus. E nós temos um ser perfeito como Deus criou a nós, espíritos. Nós temos, então, uma essência divina dentro de nós. Por isso, quando nós somos sondados em nosso íntimo, estamos sempre almejando a perfeição. O espírito não se acomoda com o menos. Ele quer sempre o mais. O sofrível, o regular, nem mesmo o bom, lhe satisfazem as aspirações. Ele deseja o ótimo, a perfeição. Essa sede do melhor é o incentivo que o motiva a uma luta sem tréguas na aquisição do bem e do belo infinitos. Quem é que não procura o bem e a beleza? Todos nós. Essa sede do melhor que o espírito experimenta é justamente a prova da sua origem divina. Deus está no homem, a mediocridade jamais o contentará. Quando consciente da sua própria natureza, ele está sempre almejando a perfeição. No ambiente em que o ser humano vive, ele sente e goza os prenúncios dessa perfeição, desse ideal sagrado que o atrai como um ímã poderoso e irresistível, norteando-lhe o rumo majestoso desta vida. Em sua natureza íntima, o espírito é incompatível com o mal. Agora, se eu tivesse os microfones abertos, eu ia levar uma vaia de vocês, eu acho, né? Porque a gente vê tanta coisa errada, tanta coisa ruim, tanta maldade espalhada nesse mundo, não é? Como que o espírito é incompatível com o mal? É fácil nós entendermos isso. Se nós fomos criados por Deus, dentro da nossa alma nós temos a essência divina, é porque, de alguma maneira, nós trancamos essa essência com uma válvula, fechamos esta válvula e demos vazão a alguns instintos, às tentações que proliferam em toda parte. Mas, no fundo, todos nós, aqueles mais bárbaros que nós conhecemos, um dia alcançarão essa perfeição que Jesus nos determina. Mas
o espírito é incompatível com o mal, daí essa luta constante com a nossa consciência, que vale dizer, luta consigo mesmo. Luta esta que pôs na boca do grande Paulo de Tarso essas memoráveis palavras. Eu não sei se vocês conhecem esta frase do Paulo. Entre várias que ele falou, esta é uma das mais bonitas. Que infeliz homem sou eu. Aquilo que eu quero, eu não faço. Aquilo que eu não quero, isso eu faço. Aí ele está mostrando a dificuldade para fazer a sua reforma íntima. Ele, que foi, mais do que todos os apóstolos, o maior divulgador do cristianismo na Terra, o maior divulgador da doutrina de Jesus, foi Paulo de Tarso, é chamado o apóstolo dos gentios, como vocês todos sabem. A felicidade do homem só lhe pode advir da harmonia entre os seus sentimentos, a sua vontade e as suas ações. Sentir, querer e agir. Os três em perfeita harmonia, total sintonia. Tal o segredo da felicidade. Quando ocorre um desacordo entre essas três manifestações da criatura humana, ela se sente angustiada. Ela sente, ela quer, mas ela não age. Não aconteceu nada. Ela quer, ela age, mas ela não sente. Não deu certo. Por que ocorre esse desencontro? Esse desencontro ocorre exatamente pelo fato da criatura sentir os reflexos da suprema bondade, da infinita beleza que ela não conseguiu ainda alcançar. E assim, a vida do espírito transcorre através dessa batalha. Viver é lutar. Vencer é desfrutar. E assim, a última vitória, o último objetivo alcançado, ele marca o início de uma nova campanha, na aquisição de um novo ideal, ainda mais nobre do que aquele último que nós conseguimos. E assim, sempre em novidades da vida, o espírito marcha radiante, corajoso, confiante, percorrendo degrau por degrau a escada da perfectibilidade, em obediência ao sublime imperativo do maior expoente do amor e da verdade, quando ele disse: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Aí no Evangelho, o Cristo fala: amar aos que nos amam não é difícil, apesar que às vezes nós temos problemas com os amigos mais queridos, com os familiares mais amados, não é? Mas amar os que nos amam não é tão difícil. Agora, não tem mérito, não é? Ser honesto no meio de gente honesta. Se vocês, acho que todo mundo já andou de metrô, já observaram que o metrô é uma limpeza, uma coisa, parece mais limpa do que a nossa própria casa. Tem lixeira em tudo que é canto. Ninguém tem coragem de jogar lixo no chão do metrô. Agora, a pessoa passa na rua, vê uma coisa, vê sujeira, está com alguma coisa na mão, já está sujo mesmo e joga de novo. Aumenta mais a sujeira. Quando deveria fazer o quê? Pegar a sujeira que está na sua mão, pegar aquela do chão, recolher e procurar a primeira lixeira que vai encontrar. Se não encontrar, leva para casa, põe no bolso e joga no lixo da sua casa. Mas ninguém faz isso. Retribuir os bens recebidos, retribuir o cumprimento recebido, tudo isso é humano, gente. Mas o Cristo, nosso mestre, nosso guia, médico das nossas almas, o maior psicoterapeuta que a Terra conheceu em todos os tempos, pelos exemplos que ele nos deu, pelos ensinamentos que Jesus nos deixou e que até hoje são vivos e atuais, Jesus não se conforma com o humano. Jesus quer o divino. O divino manda amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem e caluniam, pagar o mal com o bem.
para sermos filhos de nosso Pai que está nos céus e que faz cair a água da chuva para beneficiar as terras, os campos dos justos e dos injustos, e faz descer os raios do sol para verificar, para frutificar, para beneficiar a vida, a existência dos bons e dos maus. Tal o senso da perfeição, amor incondicional, amor como estado imperturbável da alma. Nós somos filhos de Deus, somos. No nosso Pai nós temos que haver uma herança, temos que dar uma prova de caráter da nossa filiação. Esta prova é o amor sem limites, sem preconceitos. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é. Mas eu queria voltar ao início desse tema. Eu, como disse a vocês, muitas vezes eu pensei nesse capítulo, o ser perfeitos e amar os inimigos e orar pelos que nos odeiam e caluniam e perseguem. Então, para os principiantes da doutrina espírita, e principalmente para os materialistas, é muito difícil entender essas palavras. Elas são chocantes. Imaginem que vocês não tivessem o conhecimento que vocês têm hoje, se vocês aceitariam com facilidade o que está dito aí por Jesus. Não é fácil. Mas aí eu pensei, tem muitas coisas que acontecem na vida, não é? Traições, alguém puxa o seu tapete e você acaba sendo despedido na empresa, você não fez nada de errado, mas fizeram intrigas. Alguém apronta com você e você perde toda a sua fortuna num golpe de vigário, numa ladroagem, assaltam a sua casa e tiram tudo que você tem. Tem tantas coisas horríveis, né? Inclusive crimes, matam seu filho. Como que nós podemos perdoar essas coisas, amar essas pessoas, orar por essas criaturas? E eu imagino que no meio daqui, entre nós tenhamos muitas pessoas que passam por problemas, que já passaram por problemas diversos. Então eu pensei numa coisa que me veio à cabeça. Imaginemos que um desafeto nosso, uma pessoa que nos fez muito mal. E passou o tempo, né? Nós de vez em quando lembramos e volta aquela mágoa, aquela tristeza. Nós já até talvez tenhamos nos esforçado para perdoar, mas o mal foi tão grande que aquela dor ainda de alguma forma permanece conosco. Mas hoje nós temos um conhecimento, nós sabemos que também, se alguma coisa ruim aconteceu conosco, se não foi problema que nós fizemos nesta vida, foi em vida passada, porque Deus é justo. Então, não há mal que chegue até nós que nós não tenhamos responsabilidade sobre ele. Então, com todo esse arcabouço de conhecimento, nós podemos entender melhor essas coisas que nos aconteceram. Mas imaginem vocês que nós vamos visitar um amigo no hospital, uma enfermaria. E nessa enfermaria tem dois leitos, duas camas. Numa delas está o nosso amigo querido que nós fomos visitar. Na outra cama tem uma pessoa desfigurada, com câncer, com a boca toda deformada, com um câncer violento e delirando. Quando nós olhamos mais profundamente, nós vemos que essa pessoa é aquele desafeto que nos prejudicou no passado. Será que algum de nós que estamos aqui nesta reunião teríamos coragem de falar: bem feito, aqui se faz, aqui se paga? Ou nesse momento nós teríamos a grandeza de pedir: Pai, perdoai-o, tenha piedade desta criatura, Senhor?
É assim, meus irmãos, minhas irmãs, que eu abordei esse tema. E eu queria, para completar, se a Fabi me der mais uns 5 minutinhos, contar uma história que eu tirei de um livro psicografado pelo Chico, Espírito Hilário Silva. O livro chama-se Almas em Desfile. Talvez os mais experientes aí conheçam, né? Mas os mais jovens talvez não, porque acho que é um livro que não se edita mais. Essa história que ele conta, uma senhora, uma jovem senhora, vai a uma livraria e chega no balcão e pede: eu quero R$ 1.000 de livros espíritas. O gerente, por obséquio, faça a relação dos livros. Não há necessidade, o senhor escolhe os melhores e manda nesse endereço aqui para o doutor Anísio Fortes, era um médico. O gerente ficou meio constrangido, encabulado, né? E ele viu uma jovem senhora fazendo uma compra assim significativa, né? Desacompanhada, né? Falou: pô, o médico, o doutor Fortes, é materialista. Apesar de ser uma pessoa bastante respeitável, mas ele é cliente aqui da livraria. Mandar esses livros para ele pode causar um problema com a livraria, né? A senhora me desculpe, mas a senhora está credenciada pelo doutor Fortes para fazer essa compra? Ela sorriu e falou: eu compreendo a sua dificuldade e vou contar a minha história em meu próprio benefício, se o senhor me der 5 minutos. Há 4 anos, exatamente, eu cometi um erro muito grave. E acho que vai ser uma terapia muito apropriada para mim relatar este erro em meu próprio benefício. Eu era recém-casada e meu marido adoeceu, ficamos sem recursos e eu tive que arranjar um trabalho para poder prover o sustento da casa, né? E o único trabalho que eu consegui foi a limpeza do consultório do Dr. Fortes. Agora, o senhor imagina que 2 salas, encerar e limpar 2 salas, alguns vidros e alguns instrumentos, rendia muito pouco. Então, nós passamos um período de muita necessidade. Eu penhorei algumas joias, mas isso não foi suficiente. As contas chegavam, os débitos cada vez aumentando, e eu fui ficando cada vez mais aflita com isso, né? Até que um dia, amigos do meu marido me indicaram para um concurso público de atendente no instituto público, né? E daí, então, eu fiquei na expectativa, mas porque precisava de um certo dinheiro para comprar umas roupas e a papelada, a documentação. O tempo foi passando, estava chegando a época da finalização da inscrição, quando, de repente, uma manhã, eu estava indo para o trabalho e, debaixo de uma janela de uma casa muito fina, eu vi no chão um vaso quebrado, né? Todo estilhaçado. E me ocorreu uma ideia estranha. Eu peguei, recolhi aqueles cacos do vaso, da cerâmica, da porcelana, comprei um papel fino de presente, colei quanto pude aquele vaso, constituí, reconstituí-lo e fiz um belo de um embrulho para presente. Cheguei no consultório, fiz a minha limpeza toda, deixei tudo em ordem e fiquei segurando o vaso na mão, atrás da porta vai e vem. Quando o médico chegou, ele chegava sempre de um modo brusco, né? E quando ele abriu a porta, bateu na minha mão com o vaso caiu e deu a impressão ao médico que o vaso havia se quebrado naquele instante. Ele ficou bastante chateado e falou que ele pensou que o vaso tinha se quebrado naquele momento, né? E eu tentei explicar, meio constrangida, de que aquele vaso eu e meu marido havíamos comprado para dar de presente para minha irmã, que ia se casar, tal.
E não quero que a senhora tenha nenhum prejuízo. Pegou na carteira R$ 1.000 e me deu na hora. Eu, meio sem graça, aceitei aquele dinheiro. Com aquele dinheiro, eu tomei as providências que precisava, consegui depois fazer o teste, passei e consegui o emprego. Tempos depois, movida por necessidades do meu marido, fui procurar apoio moral na doutrina espírita. E, depois de um tempo, cheguei à conclusão que eu tinha cometido um erro muito grave. Poderia-se dizer que eu tinha cometido uma falta perfeita, um crime perfeito. E, depois disso, então, depois de me conscientizar do erro que eu cometi, eu fui procurar o Dr. Fortes e contei o infeliz fato que eu tinha cometido. Ele me ouviu com muito respeito e bondade, mas não quis aceitar o dinheiro de volta que eu tinha levado. Mas ele pediu, então, que eu lhe desse um livro deste movimento que fez mexer assim com meus brios, com a minha consciência, de forma tão profunda. É por isso que eu estou aqui, então, fazendo esta compra. Aí o gerente da livraria falou, a senhora deu a mão a ela, cumprimentou, a senhora me faz pensar. E depois, passado 3 dias, a jovem senhora voltou à livraria para pegar o comprovante da entrega do médico, né? E ela viu o médico fazendo um embrulho lá, um pacote. E ele falou, eu estou preparando aqui o meu pacote para oferecer a um amigo. Ela falou, mas eu não estou entendendo. Eu também tenho um caso. Eu contei essa história porque para ilustrar, né, o nosso tema de hoje, Sede Perfeitos. Então, esta nossa protagonista da história não atingiu a perfeição, mas está buscando fazer a sua reforma, né? E nós vamos, então, agora fazer as nossas vibrações. Eu peço a todos para, novamente, fecharmos os nossos olhos da matéria. E assim vamos nos deixando envolver pelos protetores espirituais que permanecem no ambiente de cada um de nós. E vamos imaginando cada um no seu ambiente, um vaso luminoso, um vaso prateado, e nós vamos emitindo e projetando para dentro deste vaso pensamentos e sentimentos de alegria, de coragem, de fraternidade, de saúde. E nós vamos pedindo a esses protetores da espiritualidade para levarem essas energias para todo canto do nosso planeta onde haja dor e sofrimento, tristeza, angústia, amargura, para todos os hospitais do nosso planeta, para todos os nossos irmãos do plano espiritual que estão recolhendo as vítimas desta pandemia, um trabalho insano, doloroso, cansativo, para os nossos lares, onde estão os nossos entes queridos. E nesse instante, minhas irmãs, meus irmãos, eu peço a cada um de vocês mentalizarem uma criatura do vosso grupo de relações. Pode ser um pai, uma mãe, um irmão, um parente, um amigo, um filho, um chefe de serviço, um vizinho. Pode mesmo até mesmo um inimigo nosso, mas que seja alguém passando por sofrimento doloroso, talvez a perda de um ente querido, talvez uma vítima desta Covid, alguém que esteja desempregado,
alguém que esteja passando necessidade, passando fome. E nós vamos, então, mentalizando esta criatura e do local onde nós estamos, estabeleceremos um canal de comunicação entre nós e esta pessoa, imaginando que da nossa fronte parta um tubo que no outro extremo alcance a fronte desta pessoa. E pelo nosso lado, pelo nosso extremo, nós vamos emitindo pensamentos de bom ânimo, de coragem, de força, de saúde, de solidariedade. E nesse instante, tão próximos nós chegamos desta pessoa, que nós podemos abraçar. E neste abraço puro, sincero, amoroso, depositamos aquilo que julgamos que ela mais necessita. Graças a Deus e graças a Jesus. E neste instante, minhas irmãs, meus irmãos, nós pedimos também por todas as criaturas cujos nomes estão escritos nestes papéis virtuais que nós escrevemos nos celulares, nos vídeos, que elas recebam a ajuda, cada uma conforme a sua necessidade. E rogamos neste instante a esses amigos da espiritualidade que derramem sobre todos nós que aqui estamos reunidos bênçãos de saúde, que cada um nesse instante mentalize o problema que mais o incomoda, para que os nossos amigos espirituais possam ajudar a todos, sejam problemas de saúde, sejam problemas emocionais, problemas espirituais, problemas morais, que eles derramem sobre todos nós as bênçãos de Jesus, as bênçãos de Deus. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim, minhas irmãs, meus irmãos, lembrando os últimos momentos da passagem de Jesus pela terra, sabedor do sofrimento que o aguardava, Jesus pediu forças ao nosso Pai. E naquela madrugada, Jesus, em busca de forças para superar e suportar a dor, ele nos trouxe uma poesia que nós declamamos todos os dias. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que nós também conseguirmos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, contudo, livra-nos de todos os males, pois que Deus são o poder, o reino e a glória. Que assim seja, e graças a Deus. Obrigado a todos, boa noite a todos, e um bom descanso a todos.